Olá, boa noite. Muitos já estavam aí no horário anterior, então a gente dá sequência. Aqueles que estão chegando, né, que sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós iniciamos então com a prática nesse segundo horário. Vamos nos colocar na posição de meditação, manter a nossa coluna ereta. Trazemos toda a atenção para o nosso corpo físico. Inspecionamos o corpo inteiro, desde os pés, passando pelas pernas, pelo tronco, braços, pescoço, cabeça. Mantemos nossos olhos entreabertos. Por um instante, deixe sua mente fluir. Permita que os pensamentos fluam. Não interrompa o fluxo de pensamentos. Visualize diante de você a sílaba A e mantenha-se atenta, atento, somente a sílaba A.
Disponibilizei na tela uma, uma imagem do ar. Nós vamos olhar somente para o ar, mantendo nossa coluna ereta, fixando o nosso olhar. Mantenha o ar mais ou menos na altura dos olhos, aproximadamente 45 centímetros, 1 metro de distância, depende de onde você está. E utilize o ar como suporte. O ar tem a função de concentrar, de trazer tua atenção para o centro. Cada vez que um pensamento surgir, que você seguir o pensamento e perceber que seguiu o pensamento, imediatamente foque somente no ar. Não se distraia com as imagens que surgem, com o movimento que surge ao redor do ar. Foque no ar. Comum, à medida em que a prática se estabiliza, que as coisas ao redor pareçam onduladas, que os próprios raios do ar se movimentem. Não se distraia. Surgir um pensamento, se vier uma ideia, imediatamente abra mão, sem apego nem aversão,
mas volte sua atenção tão somente para o ar. Por um tempo, então, nós vamos ficar em chinê, na prática de chinê, somente mirando o ar e trazendo toda a atenção para ele. Qualquer pensamento que surgir, imediatamente nós abrimos mão e voltamos para o ar. 5 minutos.
Continue focada, focado no ar. Mas agora preste atenção não no ar diante de você, mas na abertura, no espaço, no olho que vê o ar, na consciência. Perceba o ar externo, inseparável do ar interno, da consciência luminosa. E relaxe, simplesmente relaxe. Mantenha a conexão com o ar de forma relaxada, sem a obrigação de nada. Visualize esse ar como expressão da mente iluminada, que se manifesta diante de você como o guru, como a deidade. E a deidade te abençoa, testa, garganta e coração. Deidade se dissolve em luz, se tornando essa esfera de luzes, marcada pelo ar, se dissolve em seu coração, fazendo da sua mente, da sua fala, de seu corpo, a mente, a fala e o corpo iluminados. Da coroa da minha cabeça, ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda.
Visualize diante de você uma deidade de proteção. Pode ser Cipigal, Yeshua, sua deidade de proteção. Sinta-se acolhida, acolhido, protegida, protegido. Visualize sua casa, seu quarto, sua cama, o espaço em que você vai dormir, protegido. Muito bem. Hoje a gente iniciou, então, com a prática de Shiné, a prática de chamata, como alguns chamam. Na tradição, nós praticamos Shiné com a sílaba A, e essa sílaba ela está conectada diretamente à consciência. Nossa tradição, o espaço, o céu, que nós acabamos tendo essa imagem do céu, ele é conhecido pela luz da consciência. É a consciência que reconhece o céu, que reconhece a consciência. Então, nossa experiência é sempre dessa consciência luminosa, né? Desse espaço que é reconhecido pela consciência e que, de alguma forma, é essa a experiência da iluminação. Então, em chamata, nós nos conectamos com essa sílaba primordial, que é marcada de forma como uma luz no meio do espaço, né? Desse espaço, essa luz da consciência surge como primordial e as esferas de luz não duais vão surgindo como as luzes que compõem os elementos. Então, o verde do elemento vento, o vermelho do elemento fogo, o azul do elemento água, o amarelo do elemento terra. Tudo isso surge a partir do reconhecimento da espaciosidade, da sabedoria não dual. E eu queria, antes de nós começarmos, então, a, a ler o texto de hoje, discutir um pouco sobre chinês chamata, de ouvi-los, assim, como foi essa experiência, já praticam chinês, já praticam chamata, quais foram as sensações que surgiram, quais foram as percepções. Então, deixar bastante à vontade para quem quiser falar e trazer as experiências. Chinê é bastante importante dentro da tradição e dos yogas do sonho e do sono, porque é Chinê que vai pacificar a nossa mente e é Chinê que vai dando consciência, ou melhor, vai fazendo com que a gente tenha consciência de nossa consciência, não de uma consciência que flutua entre os pensamentos, mas de uma consciência que observa os pensamentos. Então, é essa perspectiva do observador, que nós mantemos até durante um tempo, e depois nós olhamos, voltamos o olhar para o próprio observador, né? E dissolvemos, inclusive, aquele que observa, no sentido de que ele se funda com a própria consciência, com o próprio ar. Então, gostaria de abrir aí para a gente falar um pouquinho sobre essa prática específica, né, que é a prática de chinês. Quem quiser comentar, pode abrir a palavra está aberta. Alguém dormiu? Porque às vezes a gente também dá uma cochiladinha ali, Dá né? uma, No uma... momento que a gente. Denis,
É o Paulo. Oi, Paulo. Boa noite, obrigado por essa prática. Já pratico, né, há algum tempo, mas a impressão que me dá é que realmente no cotidiano urbano dessa nossa vida moderna é quase que impossível, né? Porque eu estou colocando minha atenção no ar e daqui a pouco me pego em outros pensamentos, né? Então, essa sensação de que, apesar de praticar diariamente, tem uma sensação de que a evolução é muito pequena, né? Muito lenta. É essa, achei assim muito especial essa oportunidade de estar com a atenção focada lá o tanto quanto eu pude e depois buscar observar o observador, né? Isso realmente foi uma experiência muito marcante, assim. Acho bem bem interessante você ter conduzido desta forma. Paulo, o simples fato de a gente achar que tem uma evolução lenta já diz da própria evolução, né? Porque diz da nossa preocupação e da atenção. Alguns mestres ensinam a gente a praticar chamata chinês e contando o tempo, né? Então você começa a contar dois, três, e na medida em que você se perdeu e seguiu um pensamento, imediatamente você começa de novo, até para saber quantos segundos, quantos milésimos de segundos eu consegui ficar observando somente o ar sem seguir os pensamentos. E muitas vezes a gente está ali, um, né? Porque não dá sequer tempo de a gente evoluir para o dois e nossa mente já se perdeu. É próprio da mente se perder, é próprio dela. E a gente não deve sofrer com isso. Ao contrário, a gente medita nessa condição, né? Então, é da condição da mente fluir. Como praticantes bom, bons, né, do bom budismo, nós vamos perceber na medida em que nós evoluímos no Dzogchen que tudo isso é perfeito e completo e que os pensamentos são perfeitos e completos, né? Mas nós focamos na consciência. Então é do Dzogchen olhar para fora e perceber tudo que surge, mas também voltar o olhar para o ponto de partida, para aquele que observa, né? E observar ele diretamente e ver, olhar para ele assim, né? De alguma forma, quando nós fazemos esse retorno, nós temos uma consciência um pouco mais aberta, né? Como esse céu claro num dia de outono. Percebemos que tudo vai passar por ali, que tudo está fluindo por ali, mas que nós tomamos uma decisão de olhar para a consciência, né? Olhar para a abertura. E o que o Rinpoche ensina é que quando nós usamos esse ar externo, ou muitas vezes ele ensina a gente meditar olhando para a luz, é exatamente para que a luz externa e a luz interna se reconheçam como uma, não como uma consciência que olha para algo que está fora, mas exatamente para que a gente perceba que não há distinção entre a luz de fora e a luz de dentro. Por isso, o chinês nós praticamos tradicionalmente com os olhos entreabertos, exatamente para que haja uma conexão entre a luz interna com a luz externa e para que a gente perceba que não há distinção, né, entre uma coisa e outra. Então há esse encontro, né, e essa experiência que é muito importante na prática, manter-se relaxado, né? Manter-se relaxada.
Porque se a gente tensionar a prática de chinês, imediatamente nós perdemos o chinês. Se nós tensionamos a prática do reconhecimento da consciência, imediatamente nós perdemos a consciência porque nós começamos a mirar num resultado. E o risco que nós corremos como praticantes é mirar um resultado. Porque a prática, o caminho com o resultado, eles se conectam e, de alguma forma, eles se fundem. Por isso, como praticantes tântricos, como praticantes dzogchen, nós praticamos com o resultado. E a nossa luta é reconhecer esse resultado que já está aqui. Qual o risco que nós temos de mirar numa iluminação que está distante e nós começamos a criar um conceito do que é isso? E aí nós perdemos exatamente a iluminação que está aqui. Por isso, nós, quando praticamos de forma tântrica, né, nas práticas tântricas, nós estamos praticando e, de repente, nós nos visualizamos como Shenlaokar, um Buda perfeitamente realizado. E ali nós simplesmente relaxamos na realização que já está lá. Ou então nós passamos por todas as instruções, recebemos a transmissão oral, a iniciação de Sherab Chama. E durante a prática, imediatamente nós relaxamos em Sherab Chama e nos reconhecemos como a deidade. Então, esse relaxar na prática ele é crucial para que a gente consiga conectar a luz externa com a luz interna, sem tentar nada. E essa é a nossa dificuldade, porque nós imediatamente estamos tentando fazer alguma coisa. E, Paulo, a nossa vida urbana ela é muito conturbada. E a gente tem todas as dificuldades do dia a dia, um monte de coisa, fazemos tudo ao mesmo tempo. Mas a dificuldade que nós sentimos aqui não é dificuldade, não é diferente da dificuldade de quem está no mosteiro vivendo com toda, porque a mente ela é essa constante é, fruição, né? Ela está o tempo inteiro trazendo informações, tentando, a distração está presente, né? A única questão é que na prática nós escolhemos tentar não nos distrair. E é interessante que, mesmo que a gente fique com o olhar focado e ali no ar ou em qualquer ponto, chega um momento que a própria realidade ao nosso redor começa a parecer que ela está se ondulando, né? Então, essas ondulações, e de repente a gente já se perde nisso tudo que está surgindo ali em volta. Mas o nosso foco é somente relaxar, sem nenhuma tensão, sem nenhum esforço, e simplesmente se colocar ali, né, de forma pacífica, tranquila, e não sofrer, ao contrário, a gente, o ponto de partida é que nossa mente vai flutuar. O ponto de partida é que sim, isso vai acontecer, mas na medida em que nós relaxamos e permanecemos, né, ali calmamente, diante de todos os movimentos da mente, a tendência é que nós consigamos cada vez mais permanecer relaxados diante de tudo que surge. Então, não é sobre o esforço de não seguir os pensamentos, é sobre a capacidade de relaxar e de permanecer relaxado. Então, porque muitas vezes a gente está ali, não vou seguir pensamento, mas o simples fato de eu dizer não vou seguir pensamento já é um pensamento que toma a minha mente, já é um pensamento que dificulta a minha prática. Então, é buscar esse espaço de abertura do vazio, e aí essa imagem que o Rinpoche gosta tanto é o céu claro no dia de outono. Minha mente é aquele céu aberto. Então, sim, vai surgir pensamentos, eles vão surgir ali o tempo todo. A única coisa é que eu não sigo.
Mas não porque eu não quero seguir, ou porque eu quero seguir, não tem querer e não querer. Eu só não sigo. Porque se a gente se prende no quero e não quero, no vou e não vou, eu não consigo relaxar. Né? Então, é um pouco isso, é abrir mão, só permanecer. Obrigado, Paulo. Não sei se ajudei. Muito obrigado. Estamos juntos aí. Também consigo. Décimos de segundos. E aí tem que ficar voltando. Adalto, tá contigo. Boa noite a todas e todos. A dúvida é se o chinês, você trouxe a letra A, né? Ela é exclusiva, assim, é importante ou é bom que sempre seja com a letra A ou isso independe, quer dizer, eu posso trazer qualquer objeto? Essa é a primeira questão, né? A segunda Certo. questão. Eu digo isso porque em Shamatha a gente está acostumado, por exemplo, foco na respiração, ou um foco em um objeto, né? Que a gente tem várias formas de fazer aí, né? A, a outra questão é quando você pede para a gente olhar com a mente que vê, né? Com a mente que se fundir, né? Essa mente que vê com a mente do olho, né? A mente do olho com o que a gente está vendo, né? Vamos dizer, é, tem uma prática parecida com essa, mas ela é analítica. Ah, e aí que eu fiquei um pouco confuso, né? Nessa prática analítica, como se você colocasse um espelho entre a mente que vê e a imagem que é vista, e aí você faz o exercício analítico de que você não vê nada, né? Quer dizer, essa mente não é vista, ela é presente, ela é luminosa, mas você não a vê. Aqui não, aqui eu senti que tem um pouco de diferença entre o que você propôs nessa prática. Eu queria entender melhor o que foi proposto, né? Eu realmente acabei fazendo aquela que eu estou acostumado, que é a analítica. Tá bom? Não sei se foi claro. De alguma forma, vamos ali abordar as duas questões, o Adalto. A primeira questão quanto ao que nós usamos como suporte, tá? Na tradição do bom budismo, o A é a sílaba primordial, é a sílaba do som, né? É o primeiro som, é o som do espaço, né? E acaba se conectando com a primeira frase, a primeira palavra, o primeiro som. Então, esse A, ele tem muitos significados. Inclusive, ele vai representar o Sambhogakaya, o corpo de luz. Então, o espaço Dharmakaya, primeira manifestação é o segundo corpo, que é o corpo Sambhogakaya. E Sambhogakaya, ele se manifesta e se apresenta como esse A. Então, muitas práticas, muitas deidades, tudo que surge, ele surge com esse A, que é a luz. Então, quando nas práticas nós dizemos que o espaço ele é luminoso, ele é esse ar, entende? Que surge no espaço. E esse ar reconhece espaço, espaço reconhece ar. Nas práticas, no Tantra Mãe, nós falamos o espaço como mãe e a consciência como filho. E é exatamente quando o filho se encontra com a mãe. Vocês vão lembrar disso nas imagens do Rinpoche, né? Quando ao encontro de mãe e filho, né? Então, o espaço é a grande mãe, né? E de onde tudo está fluindo, tudo está surgindo. E a primeira manifestação é a luz. E essa luz se manifesta como ar. Então, por isso nós usamos o ar, porque o ar está nos conduzindo para essa relação com o espaço,
com a abertura. Só que não há espaço sem luz consciente, não há espaço sem consciência, não há consciência sem espaço. E a consciência do espaço. Essas coisas estão juntas. E o que surge a partir como terceiro corpo é tudo isso que nós estamos vendo, que é corpo, cabeça, mesa, tudo aquilo que surge num ambiente que nós chamamos de Nirmanakaya, como luz, sons, energia, né? Tudo isso surge como terceiro corpo, cada um com suas características e tudo mais. Mas ali nós usamos na prática, dentro da tradição, o A. Por isso, sempre que nós encontramos qualquer relação com o bom, com a tradição bom, o A vai estar presente, né? Então, capas de livros, tudo isso sempre o A conduzindo. E lembramos do primeiro sonho do Rinpoche, que ele relata, que quando ele vai para o mosteiro, o mestre dele pede que ele vá dormir, e a partir daquele sonho, a interpretação do mestre faz com que ele entre no mosteiro e siga tudo isso. E ele sonha que ele está numa estação de ônibus distribuindo os bilhetes e que o bilhete é marcado pelo A, né? Então, o A, ele traz toda essa simbologia. Podemos praticar, fazer chamata com outra sílaba, com outra imagem, podemos, não tem nenhum problema. Mas quando nós estamos dentro da tradição, quando nós vamos praticar dentro disso que nós chamamos de bom budismo, quer dizer, é o A que nós adotamos por conta de tudo aquilo que envolve o A na tradição. O primeiro chakra que nós vamos praticar intensamente nos yogas dos sonhos é o chakra da garganta, em que esse ar está ali sobre o lótus vermelho, né? E aí ele é tomado pelo vermelho do lótus e ele vai nos conduzir aos sonhos pacíficos e tudo mais. Então o ar ele é repleto de simbologia. Há outras tradições que praticam com o Hung, por exemplo, né? Mas aí dentro do significado daquela tradição e dentro da experiência búdica que se dá lá. Você tinha feito duas perguntas. A segunda pergunta, eu já passo para você, Simone, só um pouquinho. A segunda pergunta tua, Adalto, era essa perspectiva de fazer a experiência do olho que vê, a experiência da consciência ela mesma, né? A gente pode usar um caminho analítico para isso, né? Que é esse caminho mais racional, de botar o espelho, de olhar para ele, de ir desconstruindo tudo mais. De alguma forma, na perspectiva do Dzogchen, é essa experiência direta. É olhar de fato para aquilo que está lá vendo. Ela é intensa, ela é diferente, né? Porque de uma forma nós sempre estamos olhando para fora e vendo aquele A diante de nós, mas há um A dentro de nós olhando para o A fora de nós, né? E que não é diferente do A fora. Essa é a consciência, né? E é para isso que a gente quer olhar, porque esse olho que está vendo de alguma forma, ele está no fluxo mental, no fluxo de pensamentos, e ele está projetando traços kármicos, mas chega um momento que a gente precisa olhar para além daquilo que projeta os traços kármicos, que o tibetano vai chamar de kunshi, né? Que é a base da mente, que não é a mente em movimento, é a base dela, que observa os pensamentos, que observa os movimentos da mente. Eu não quero observar, quer dizer, posso ficar observando os pensamentos, mas num determinado momento eu preciso olhar para a base. Tenzin Wangyal Rinpoche, ele vai dizer que o verdadeiro professor é aquele que aponta para o professor interno. E quando nós encontramos o professor interno, não é necessário o professor externo. Nos yogas dos sonhos, nós vamos buscar um contato direto com o professor interno, com a base da mente, que é exatamente o olhar para dentro,
olhar para a base, é, não sei se me faço entender, porque tem todo até um jogo de palavras nisso, né? Mas assim, é buscar o lama interno, que é a base, né? Quando se chega na base, quando se experimenta a base, a natureza puradamente, tudo tem um novo contexto, né? O Dzogchen vai fazer isso, vai empurrar, forçar, né? Te direcionar para essa experiência direta, que está além do olho que vê, do que é visto e tudo mais. Beleza, Dalto? Uma pergunta, alguma? Não sei se ajudei. Beleza? Obrigado. Simone, tá contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Denis. É o seguinte, eu tinha lido antes aqui o capítulo, aí tem uma parte que fala para você não tentar não piscar. Aí eu fui fazendo, acho que a antimeditação, que eu fiquei o tempo todo contando quanto tempo eu conseguia ficar com o olho sem piscar. Aí pronto, aí foi um desafio, assim. Aí já veio todo o meu conceito mental de por que que eu gosto das coisas que são difíceis de alcançar, por que que eu fiz matemática e eu viajei na coisa assim toda, sabe? Que eu gosto, por que que eu gosto sempre dos problemas que são difíceis de resolver, que demoram, e o próprio estudo do budismo, entender essa coisa toda da não dualidade, isso para mim é tudo muito, assim, é desafiador. Então, se é desafiador, eu gosto muito, sabe? Então, eu fui por esse lado aí. Acho que eu fiz uma anti-meditação, mas foi uma coisa que eu me vi assim. Foi muito bom, sabe? Eu achei muito legal, na verdade. Aí eu queria saber isso, essa questão do não piscar, tem algum sentido, assim? Alguma coisa que é importante nisso? Olha, quando se pratica o Dzogchen, muitas vezes a prática ela vai pedir que você fique com os olhos abertos mirando as imagens, né? Quem está praticando, por exemplo, Togel, que começa a surgir as imagens, os tigres, as luzes, tudo mais, como resultado da prática, esse mirar é muito importante. Mas não é um não piscar do ponto de vista do nunca piscar. Mas é que a gente mantém o olho relaxado, semicerrado, permitindo que a luz entre. Então, é natural que, com o olho semicerrado, a umidade do olho está mantida. Então, nós vamos piscar menos. Mas não devemos nos preocupar em não piscar nunca. Porque senão a preocupação com não piscar vai fazer com que a gente pisque, né? A preocupação com o não fazer, ela vai se tornar tão potente que ela impede a evolução da prática. Então, chega um momento na prática que o não piscar vai ser natural. Mas porque o olho está relaxado, então tem uma umidade nos olhos. Nas práticas, na prática de chinês, tem um momento que é a chegada das águas, né? Então, quando o Rinpoche ensina essa prática e da tradição, você inclusive coloca uma toalhinha no colo, né? Porque nós praticamos com a boca entreaberta e com os olhos entreabertos. E é normal que durante a prática a gente babe, né? Mas a gente não se preocupa com os líquidos que vêm. Então as lágrimas correm, e tudo isso faz parte da prática por conta da conexão com os canais, né? Então, é normal que os canais e que as lágrimas venham, que a saliva seja produzida. Claro que aqui é muito mais uma prática para que a gente consiga estabilizar a mente, né? Se conecta a toda a perspectiva da consciência, mas é claro que, se a gente continuar praticando e for avançando, e fazer sessões, por exemplo, de uma hora e meia, no calmo permanecer ali em chinês, tudo isso vai acontecer, né? Vem lágrimas, vem a saliva, tá tudo bem, é do jogo, faz parte.
O duro, Simone, é a gente ficar meia hora, 40 minutos, uma hora e meia, né? Que a gente está ali como praticantes no início, então 5 minutos, que o Denis, esses 5 minutos não chegava nunca, né? Parecia uma infinidade de tempo. Mas por quê? Porque nossa mente está agitada ali, né? Está ali querendo correr, ouvir, fazer o estudo, continuar a leitura. Mas, como o Rinpoche diz, nosso caminho é fazer o estudo, ouvir os ensinamentos, praticar para fazer a experiência direta. O que nós buscamos aqui é a experiência direta. Então, experimentar chinês, né? Experimentar esse calmo permanecer. E o que esse calmo permanecer está produzindo em nós? Um certo espaço entre o pensamento e quem observa o pensamento, né? E quanto mais nós praticamos chinês, mais espaço nós temos. Então, quanto mais nós praticamos, mais consciência e mais espaço. Então, tem a ver com isso, tem a ver com essa consciência da abertura, do próprio espaço. Então, quanto mais nós praticamos, mais espaço, mais consciência, né? Menos apego, não porque nós vamos sentir menos apego, mas porque nós lidamos de forma diferente com o apego, porque gerou espaço, né? A raiva, a gente consegue, na medida em que avança na prática, perceber a raiva surgindo. Então, a semana passada nós falávamos de consciência, e nós falávamos da consciência da ação, da consciência da visão chinesa, né? Uma consciência de tudo que está surgindo, dos pensamentos. Se nós não praticamos, nossa mente não é treinada, a gente já se perdeu no primeiro pensamento. Agora, se nós praticamos, nós pelo menos conseguimos um distanciamento, um espaço entre consciência e pensamento. Quando nós conseguimos um espaço entre consciência e pensamento, nós conseguimos um espaço entre consciência e emoção. Se a raiva surge, eu consigo me relacionar com a raiva, eu não me torno raiva. Esse espaço, ele é preciosíssimo, porque na medida em que avança chinês, nós vamos ganhando cada vez mais consciência do espaço. Então, é muito comum quando a gente fala em chamado chinês, a gente ouça assim falar, preste atenção no espaço entre um pensamento e outro. Acho que não tem espaço nenhum entre um pensamento e outro, porque termina um, já começa outro, eu não consigo. Mas na medida em que nós praticamos, nós também vamos começar a ter consciência do espaço. E é essa consciência do espaço que vai dando para nós cada vez mais espaço. Então, a consciência do olho que vê, e a pergunta do Adalto, né? E a relação entre o olho que vê e o objeto visto. E, de repente, nós não estamos mais focando no objeto, nós vamos olhar para o espaço no espaço. Assim. Vamos olhar agora para dentro, né? E só contemplar a consciência, e parar ali e só relaxar, né? Relaxar na natureza da mente, só relaxar. Então, essa perspectiva de chamata, ela é a perspectiva para que vai dando para a gente cada vez mais consciência da abertura, consciência do espaço. Então, e é essa consciência do espaço que o Rinpoche vai dizer do encontro da mãe com o filho, quando espaço e consciência se encontram, né? A vacuidade luminosa. Então, quem fazia comigo, com a gente antes, a leitura do Despertando a Mente Luminosa, que é uma prática Dzogchen, em que nós caminhamos ali pelos 5 versos de Dao Gyaltsen,
a experiência da natureza pura da mente, pelos versos, fazendo todas aquelas práticas, é exatamente a mesma coisa. É a consciência do espaço, né? A consciência da abertura. Simone, muito obrigado. Não sei se te ajudei ou se baguncei mais. Não, Na maravilhoso. dúvida, abre espaço. Na dúvida, a gente abre espaço e relaxa. E vai. Relaxa. Tá certo. Obrigada, Denis. Maravilhoso. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Então, semana que vem, nós vamos para o estudo formal de chinês, né? Passar pelas explicações ali que o Rinpoche traz, né? Os graus de chinês, o chinês sem esforço, o chinês natural e o chinês última. Então, semana que vem, estaremos na página 113. Vamos fazer nossa dedicação. Toda a virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste de longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. O poder da nossa meditação está exatamente nessa consciência da abertura. É esse o poder, né? É ter a consciência do espaço, da abertura. Não tem nada mais poderoso do que isso. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Denis. Até Obrigado. segunda-feira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito Obrigada, Denis. obrigado. Obrigada, Obrigado a Sanga. Tchau, todos. pessoal. Tchau. Noite, obrigado. Buenas noches. Boa Gratidão, noite. obrigada, Buenas boa noites. noite. Boa Obrigada. noite.